Pai do Senhor, igreja. Está feliz com Jesus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre precisamos e carecemos da oração. Na verdade, sem a oração do justo, nada podemos. E a oração do justo pode muito seus efeitos. Amém, irmãos? Então continue orando por nós, por minha casa. Assim como muitos irmãos aqui da igreja, a nossa casa também, Nanda e eu passamos por problema de enfermidade essa semana. E inclusive a Nanda hoje está com a pressão um pouco alterada devido à situação da coluna, mas Deus está cuidando, amém? Continue cobrindo nossa casa de oração. E nós contamos com as orações de vocês, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 3. E assim que a gente terminar a leitura, você já vai poder sentar, mas 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Primeiro Samuel capítulo 3, do verso 1 ao 14, amém? Quem está visitando a gente hoje aqui? Nossos visitantes, levantem assim as mãos. Oh, glória! Temos irmãs aqui no meio, as irmãs ali, mais atrás, do outro lado. Lá atrás também temos pessoas nos visitando. Aleluia! Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dá a paz do Senhor para essa pessoa que está perto de você. Fala, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Aleluia! Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fala assim, que a palavra de Deus agora fale ao seu coração, que ele transforme o seu coração com essa palavra. E no 3 agora, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, fiquem com a gente. Jesus te ama eternamente. Aleluia. Eu ouvi uma frase, não sei se foi ontem ou se foi hoje pela manhã, o pastor Adalberto que estava falando, cadê ele? Está aqui, porque essas cadeiras têm visgo, não é isso? Tem cola, né? Então, fique à vontade para ficar colado aí, tá? Fique à vontade, a gente não acha ruim, pelo contrário. Sei que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, então fique à vontade no nosso meio. Amém? 1 Samuel capítulo 3, dos versos 1 ao 14, dizem assim. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. E ele se foi e deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar, se alguém chamar, diga-me, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, fala Senhor, porque o teu servo, porque a tua serva ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si. E ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Aleluia. Pode sentar-se.
Nós estamos falando na igreja nesse mês de março sobre envio. E hoje é o último culto do mês de março e nós vamos falar mais uma vez sobre envio. E Deus colocou no meu coração esse texto para compartilhar com você, para falar de envio, porque aqui tem um menino que foi enviado pelo Senhor para uma grande obra, amém? Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi, o maior rei que Israel já teve. Você parou para pensar, você que é leitor da Bíblia, você que é pregador, você que é estudioso, você que ama conhecer a palavra do Senhor, que quando Deus fala com Samuel aqui, ele nem se dava conta que ele ia ungir Davi? Quando Deus chama Samuel e ele envia Samuel para cumprir um propósito muito maior que o próprio Samuel. Muito maior que o que Samuel poderia ter imaginado na vida dele. Samuel vivia junto com o profeta Eli e seus dois filhos Ofni e Finéias, quando Deus chamou Samuel aqui, e Samuel lá na frente do seu ministério, ele vai ungir dois reis, o primeiro Saul, o segundo Davi, o maior rei de Israel. E Samuel nunca na vida dele poderia ter imaginado que esse envio do Senhor levaria para esse propósito. Você já parou para pensar que Deus está te enviando para cumprir algo que é maior que você nem imagina o que é? Você não dá conta do que Deus tem preparado para você? Que você não pode imaginar, sequer conjecturar o que de fato Deus quer com você nesse envio. Porque todos nós temos um envio de Deus, amém? E nós já aprendemos aqui que o envio é para cumprir um propósito, que o envio é para cumprir um chamado, que ninguém foi chamado aqui para ficar só sentado nas cadeiras, ainda que elas tenham cola, né, pastor? Ainda que elas tenham visgo, mas você foi chamado para estar aqui nessa cadeira, para poder Deus curar você, para poder Deus libertar você, para poder Deus restaurar a tua vida, para poder Deus fazer entender qual é o propósito dele ter gerado você no ventre da sua mãe, e então te estilingar. Você quer estilingar? É te pegar e te lançar, te enviar para o cumprimento do teu propósito. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ei, olha mesmo, fala: ei, tem um propósito de Deus para a minha vida, nada vai me impedir. Deixa eu te dar uma notícia. Jeová anotou lá agora que você disse que nada vai impedir. Ai, quero ver agora. Jeová falou, Rodrigão, quando você falou assim que nada vai impedir, ele anotou, irmão. Aleluia. Há um chamado, Max, Janaína, há um chamado em nossas vidas, que nós não podemos deixar, Flávia, Natan, não podemos deixar nada impedir. Nada impedir. O chamado de Deus, ele é sempre maior que a nossa capacidade. O chamado de Deus é sempre maior do que eu posso pensar e imaginar. O que eu preciso fazer para Deus é maior que as minhas próprias forças podem realizar. E aleluia, porque só assim dirão: foi Deus quem fez. Senão me vangloriaria da força do meu braço. Mas foi Deus quem fez. Se eu estou aqui em Deodoro, estamos aqui em Deodoro hoje, pastoreando essa linda igreja, é porque foi Deus quem fez. Se essa igreja está linda, se Deus está cuidando do teu coração, se Deus está trabalhando no seu coração, é porque é Deus quem tem feito. E eu, tão somente junto com a minha casa, os irmãos, os lideranças desse lugar, os obreiros do servo desse lugar, tão somente estamos na dispensação do Senhor, para que possamos cumprir o propósito que Deus nos levantou nessa terra, amém? E nada pode nos impedir. Então, eu fico pensando, Samuel não tinha noção. Quando Deus o chamou pela primeira vez, ele foi correndo para o sacerdote Eli, que ele ia ungir o rei Davi. Uma semana fresquinho. Eu disse e vou repetir porque está muito forte. Andressa, você não tem noção onde o teu chamado vai te levar. Ninguém tem. Ninguém tem. O chamado, falou assim, o chamado é sempre maior. Então o envio que Deus tem para a minha vida é numa direção que eu não sei qual é. Ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão tão somente pegou, levantou de madrugada, pegou suas coisas, seus filhos, pegou tudo que ele tinha naquele tempo e foi para onde? Ele não sabia, ele só foi enviado para um lugar que ele não sabia onde era, ele só obedeceu. E Deus o fez um homem que veio da partir dele toda a linhagem de Judá, de Israel. Então, querido, o que Deus vai fazer com você é sempre maior do que você pode imaginar. E tudo isso está baseado na obediência do envio. Então eu preciso obedecer. Fala assim: eu preciso obedecer o envio.
Irmãos, eu por 3 anos fiquei lutando contra o meu chamado. Em 2002, Deus falou forte ao meu coração do propósito do meu chamado, que é me chamar para o ministério sacerdotal, o ministério pastoral. Isso foi em 2002. E aí, alguns já conhecem essa história. Eu fui junto com a Nanda à casa do meu pastor, sentamos com ele, conversamos, e eu falei para ele que eu queria fazer teologia para poder ajudá-lo mais na igreja, porque eu já liderava junto com ele, não, era um dos líderes dele na igreja. Eu trabalhava servindo ao Senhor na igreja, debaixo da autoridade do meu pastor, João Satiro. E aí eu fui à casa dele conversar com ele numa segunda-feira à noite, e eu estava falando com ele que queria fazer teologia para poder ajudá-lo mais, porque eu queria poder contribuir mais com o reino, e eu sabia que eu poderia fazer mais se eu me capacitasse mais para isso. Eu falei assim, eu tenho que fazer teologia. Eu fui conversar com ele, e eu estou conversando com ele que eu queria me capacitar, fazer teologia para poder ajudá-lo mais. E então ele falou assim, não, querido, você não vai fazer teologia só para me ajudar, não. Você é pastor. Ele falou, você é. Ele falou, você vai ser. Ele falou, você é. Não está pronto agora, está no processo. Eu, não, mas eu não quero ser pastor, não é o meu chamado. E eu estou nessa conversa com ele. Quem entra na sala para visitá-lo naquele mesmo dia? O meu primeiro pastor, o pastor Adonias, os dois estão aposentados, que também foi lá visitar o pastor João Satiro. E aí ele falou assim, olha só, Adonias, o Ricardinho está falando, o Ricardo aqui está falando junto com o Fernandinho, que ele chama de Fernandinho, que ele vai fazer o seminário, mas poder só aqui, vai fazer o seminário aqui na cidade para poder me ajudar. Aí o pastor Adonias falou assim, não, tu vai lá para o Bennett, porque tu é metodista, tu é pastor. 2 pastores na minha vida confirmaram naquilo. Isso foi em 2002, irmãos. Eu só fui entrar na faculdade de teologia em 2005. Eu fiquei 3 anos, vou, não vou, quero, não quero, posso, não posso, sei, não sei, é comigo, não é comigo. 3 anos lutando, até que não dá mais para onde correr. Não tem mais para onde correr. Nanda falou ontem, conversando comigo, que encontrou umas pessoas lá no curso, lá no pobre preparatório. E aí eu falei, poxa, Nanda, você está por aqui? Ela falou assim, tem hora que a curva aperta tanto que não tem para onde correr. Não há para onde fugir. Deus tem um chamado para você, e você precisa se colocar à disposição desse chamado, amém? Porque esse chamado é um envio de Deus para o cumprimento de um propósito. Aleluia. Igreja Metodista de Deodoro, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas, você tem uma missão para cumprir a partir desse lugar. Você não foi chamada para estar aqui na igreja só para receber seus pães e seus peixes, a sua cura, a sua libertação. Isso faz parte de todo o processo, mas não é o objetivo fim do teu chamado e do teu envio. Isso é para Deus curar você, isso é para Deus te dar munição, isso é para Deus te dar alimento, para alimentar uma multidão inteira. Amém? É por isso que estamos falando de envio, porque tem muita vida para ganhar esse ano para o Senhor. Aleluia. Aleluia. O texto que nós lemos, então, fala do Samuel. E quem era Samuel? Samuel era fruto de um milagre, irmãos. Samuel é fruto de um milagre. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, eu sou fruto de milagre. Ele era fruto de um milagre, por quê? Porque o nome do pai de Samuel era Eucana. E a mãe de Samuel, que chamava-se Ana, Ana era estéril. A Ana não tinha filhos. E você conhece a história, Eucana era casado com Ana e com Penina. Penina tinha muitos filhos e zombava de Ana, que era estéril e não tinha filhos. Só que a Bíblia vai afirmar que Eucana amava mais Ana do que a Penina. E Penina então ficava ali, azucrinando, atormentando a vida de Ana, porque ela dava filhos para Eucana. E naquela época, um dos papéis fundamentais da mulher, naquela época, entendo o contexto, era gerar filho para poder a casa ter muitos filhos, principalmente homens, para proteger aquela casa. Aquele clã era um clã forte quando tinham muitos meninos que nasciam daquelas mulheres. Então se tornava uma família forte para trabalhar, uma família forte para guerrear, uma família forte para proteger a casa. E Ana não conseguia gerar, porque ela era estéril. Só que Eucana amava Ana. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não entendeu o teu chamado e não está produzindo, Deus te falar, Jesus te ama a despeito de você ainda não ter se posicionado. E Ele vai fazer você começar a gerar para Ele a partir de hoje, em nome dEle mesmo, amém? Entenda isso. E aí, Ana era estéril, e ela teve então diante do Senhor, e foi lá com Eucana no templo, quando foram sacrificar, porque iam de ano em ano lá no templo onde estava o sacerdote ali, para sacrificar e adorar o Senhor. E um belo dia desse, Ana estava lá, e ela derramava a alma dela diante do Senhor, chorava copiosamente.
Ao ponto que o sacerdote Eli estava sentado, observou Ana naquela condição. Ele falou assim, não está muito cedo, você está bêbada? Aí ela falou assim, não estou bêbada, não tenha esse pensamento a meu respeito, eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Aí o sacerdote Eli falou assim, então que o Senhor te conceda segundo a sua necessidade, segundo a sua petição. Ana foi embora, então foi com Eucana, se deitou, então ela engravidou. Ela gerou o primeiro filho, que é Samuel, que é um milagre. E quando você vai ver depois, Samuel tinha outros irmãos depois de Samuel. Ou seja, o milagre que Deus vai gerar na sua vida vai abrir a madre em nome de Jesus para gerar mais filhos. Aleluia! Então Samuel, ele era fruto desse milagre, de uma mãe que era estéril, até Deus conceber a ela a condição de gerar filhos. E ela havia feito um voto com o Senhor Deus. Ela falou assim, olha só, se o Senhor me conceder um filho, Deus, depois que o menino desmamar, eu vou trazê-lo para servir ao Senhor dia após dia na tua presença. E a Bíblia vai dizer então que quando Samuel tinha mais ou menos 5 anos de idade, ela cumpriu esse voto. Ela chegou, o Samuel estava desmamado, ela pegou Samuel, levou lá para o templo, entregou ao sacerdote Eli e falou assim, está aqui para servir ao Senhor. E Samuel então ficou na casa, ficou no templo e na casa do sacerdote Eli o restante da vida dele, com 5 anos de idade, aleluia. Porque Ana cumpriu o voto a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você fizer um voto a Deus, cumpra. Porque Deus não se agrada de voto de tolo, amém? Cumpra. Depois então que Samuel foi desmamado, ele foi levado então ali à casa e ao templo e ficou ali com o sacerdote Eli, maravilha. E aí ele cresceu. E onde que Samuel cresceu? Samuel cresceu na casa de crente desviado. Samuel cresceu na casa de crentes que tinham cara de crente, aparência de crente, serviu no altar como se fosse crente, mas estava desviado. Porque ele cresceu junto com Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli. E você viu aqui no final, no versículo 13 e 14 de 1 Samuel capítulo 3, que nós lemos que Deus estava então condenando a casa de Samuel, porque ele viu que Ofni e Finéias faziam coisas erradas diante do Senhor. Ele via e não os repreendia. Quem é pai aqui? Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Corrija o seu filho. Corrija o seu filho, porque senão a sentença do céu vai correr na tua casa. É responsabilidade dos pais. Quem põe limites aos filhos são os pais. Mas isso não tem a ver com a pregação de hoje, mas eu vou falar assim mesmo. Quem põe limite aos filhos são os pais. Se o filho não está obedecendo a mãe, a culpa é do pai. Se o filho desonra a mãe, a culpa é do pai, porque o pai não põe limite nos filhos. É trabalho do sacerdote, é serviço sacerdotal, do sacerdócio do lar, você colocar limites no seu filho. Tu obedeça a sua mãe, porque senão quando eu chegar a gente vai conversar. E é assim que funciona, funciona comigo e funciona com meus filhos até hoje. Aleluia. Fecha parênteses, volta aqui para o envio. Porque esse pedacinho da pregação de paternidade, quem conhece sabe, né? Outra pregação literal. Aí tu volta aqui para Samuel. Então Samuel ele cresceu na casa de crente desviado, Ofni e Finéias. Roubavam da gordura do holocausto e se deitavam com mulheres que vinham ao templo, e seu pai não os repreendia. Então eles roubavam do Senhor, da oferta do Senhor do altar, eles roubavam. Todo mundo que rouba de Deus morre. Aleluia. Roubou de Deus, morreu. Lembra de Ofni e Finéias? Também morreram. Mas lembra de Ananias e Safira? Tocou naquilo. Lembra de Adão e Eva? Que tocou naquilo que era do Senhor, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tocou, morreu. Tocou naquilo que não te pertence, é do Senhor, morreu. E eles então roubavam do sacrifício do Senhor. E ainda, quando as mulheres vinham na casa do Senhor para poder ofertar, sacrificar, eles se deitavam com elas, porque eram sacerdotes, tinham autoridade sobre elas e usavam desse poder para poder adulterar e com elas ali. E o sacerdote ele sabia disso tudo e não os repreendia. E onde Samuel cresceu? Samuel cresceu vendo tudo isso. Vendo tudo isso. E aí a história da Bíblia continua caminhando. Olha a minha garrafa que vocês me deram. E Samuel cresceu ali, querido. E a mãe de Samuel, então, todos os anos, quando ela ia ao templo, ela levava uma túnica nova para Samuel. Então Samuel, quando chegou lá com 5 anos, ele chegou com uma túnica.
uma túnica de linho, ok? E aí, que fala de santidade, linho na Bíblia fala de santidade. E aí ele chegou com 5 anos com a túnica. E aí a mãe de Samuel, Ana, e seu pai Elcana o deixaram ali e voltaram quando ele tinha 6 anos. Quando voltaram quando ele tinha 6 anos, levaram a nova túnica. Porque a túnica de 6 anos não cabia no menino que estava de 5 anos, não cabia mais, não servia mais no menino que estava com 6 anos, porque ele crescia, então a túnica ficava pegando um pouquinho na canela. Então quando Samuel completou 7 anos, eles voltaram ao templo e levaram a túnica para o menino de 7 anos, porque aquela de 6 anos não cabia mais. E conforme ele ia crescendo, eles iam levando uma túnica nova, e túnica fala de santidade. Ele chegou com uma túnica, mas a cada ano aquela túnica tinha que ser trocada, aumentada. Por quê? Porque o menino crescia. Você não entendeu? Todo enviado precisa crescer diante do Senhor. E conforme ele cresce diante do Senhor, a túnica de linho, que significa santidade, precisa aumentar. Então cada vez mais que eu cresço diante do Senhor, mais santidade eu preciso ter sobre a minha vida. Porque o que é uma roupa? Para que serve a roupa? A roupa serve para cobrir a vergonha. A roupa serve para cobrir a nossa nudez, que é a nossa vergonha. Você lembra quando eu falei de Adão e Eva? Então, voltando lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva fizeram roupas de folha de planta, que eu sempre esqueço o nome da planta. Figueira, tamareira, não, alguma coisa era. Bananeira, não era bananeira não. Alguém falou bananeira aí? Hã? Figueira. Valeu, pregador de calça, bonito demais. Folha de figueira fez aquela roupa, e o Senhor chamou-os ali, e foi para o lugar do encontro, e chegou lá, e eles vieram vestindo aquela roupa de figueira. Então Deus precisou ali sacrificar o primeiro animal, e Deus fazer para eles pele, roupa com pele de animais, para cobrir a vergonha do pecado. Então roupa é para cobrir a vergonha, amém ou amém? A santidade é para cobrir a nossa vergonha do nosso pecado. Então conforme eu estou crescendo no meu envio, eu preciso me revestir mais de santidade. É por isso que mês passado falamos de santidade o mês inteiro, porque nós estamos crescendo diante do Senhor, mas precisamos crescer também a santidade que cobre a nossa vergonha. Aleluia! Então, é por isso que a gente vê aí muitas pessoas crescendo no envio, e daqui a pouco cai na vergonha. Por quê? Porque só cresceu de tamanho, mas não cobriu, não aumentou o revestimento de santidade. Está comigo, amém ou não amém? Quanto mais crescemos, mais expostos estamos, e isso requer maior necessidade de cobertura de santidade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ei, não fique com as canelinhas de fora. Se eu estou falando de canela, o resto já entendeu, né, irmão? Se eu estou falando da canela, o restante já entendeu tudo, que não pode estar de fora. Tem que ter zelo com o templo do Espírito Santo, que sou eu e você, aleluia. Essa cobertura então que Samuel recebia não estava na casa de Eli, ela vinha da casa da mãe de Samuel, ela vinha da casa onde foi gerado o milagre. Peraí, gente, Samuel estava na igreja. Samuel estava na igreja, só que essa túnica que vinha todo ano para revesti-lo não era costurada na igreja. Ela vinha lá do lugar do milagre. Quem trazia era a mãe de Samuel. Ela vinha lá do lugar onde foi gerado o milagre. Porque a casa onde Samuel estava crescendo era uma casa que estava corrompida pelo pecado. E onde tem pecado não tem cobertura de santidade. Lembra lá de onde você foi gerado? Lembra? Volte lá e busque a túnica para se cobrir hoje. Lembra do seu secreto que buscava ao Senhor e consagrava sua vida ao Senhor, e de lá Ele te enviou? Volta lá e busque túnica que te cubra hoje. Porque quando eu sou enviado, eu também preciso estar coberto de santidade. Então a mãe de Samuel trazia todo ano uma túnica que cabesse nele, porque a outra do ano passado não servia. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: a unção que tu recebeu lá no encontro com Deus já passou, tem que receber novinha hoje. Novinha hoje. Porque tem gente que fica assim: tô com saudade do encontro com Deus, queria voltar para lá para ter um encontro com Jesus. Se encontra com Ele agora! Porque foi para ontem aquilo, para hoje é maná fresco. A misericórdia se renovou hoje de manhã, o maná desceu hoje de manhã. Então renova a sua santidade agora também. Aleluia.
Muito bom. Não justifica andar em pecado porque vive num ambiente de pecado. Então Samuel, ele crescia numa casa corrompida pelo pecado, mas crescia em santidade. Ei, deixa eu ver se eu falo ou se eu não falo. Deixa eu tomar água aqui, enquanto isso eu penso. Os irmãos oraram por mim ali, isso acalmou meu coração. Façam isso mais vezes ou não façam nunca mais, não sei. Eu não sei o que eu faço agora. Hein, pastor, faz o quê? Fala, você gosta, né? Tu gosta, né? Como é que fala toma vergonha na cara de uma maneira educada? Como é que fala? Psicólogo, eu quero falar assim, então toma vergonha na cara e se apruma, mas de uma maneira educada. Como é que fala? Tem jeito não? Fala aqui você, como é que você faria? Como é que você falaria? Olha, talvez seja preciso repensar um pouco a sua forma de pensar, de agir, de fazer. Ele é muito bom! Ele é muito bom! Eu preciso aprender essas coisas contigo! Olha, talvez seja preciso... Isso não cabe em mim não, é diferente. Mas ele é bom! Eu tenho que andar mais contigo, varão. Tu tem que discipular mais minha vida. Viu? Falei e fiz vocês rir. Toma vergonha na cara, gente. A gente fica dando desculpinha. A gente fica dando desculpinha para não cumprir o chamado. Não, eu até queria, mas não posso não, porque tem umas coisinhas agarradas na minha vida. Ah, toma vergonha na tua cara. Desgarra. Existe desgarra? Desata. Aí pentecostal fala desata. Desata. Não, eu até queria, mas eu tenho que resolver umas coisinhas. Nunca resolve. Eu até queria, mas poxa, lá em casa o negócio está complicado. Lá onde eu moro, lá no meu trabalho está tão complicado. Isso não é problema teu, é de quem está lá. Você pode crescer em santidade nesse ambiente. Samuel cresceu no meio de uma casa corrompida pelo pecado, onde tinha um sacerdote que não tomava posição, mas ainda assim ele se revestia de santidade todo o tempo. Então o pecado do meu irmãozinho do lado não pode abalar a minha fé. O erro do meu irmãozinho do lado não pode abalar a minha santidade. Quem anda com porco? Depende. Samuel não comeu não. Não comeu não. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, outro exemplo bíblico. Não se contaminaram com os manjares e ficaram muito mais fortalecidos no Senhor, muito mais bonitos para o Senhor, muito mais esbeltos para o Senhor. Então, se eu vivo num mundo que jaz no maligno, isso não pode justificar minha falta de operância no meu envio. Essa frase ficou bonita, gravou? É hora de eu fazer o corte, né? Eu estou vendo muito aquele maluco lá na internet, ele faz para fazer corte, eu não posso fazer isso não. A minha falta de propósito, a minha falta de vontade, a minha justificativa para dizer que eu não estou em condições de cumprir o envio de Deus na minha vida, ela tem que acabar. Ela precisa acabar. Não justifica andar em pecado porque vive no ambiente de pecado. Não, pastor, eu estou com as minhas vestes sujas porque está cheio de poeira lá fora. Quem aqui lembra da graça da garça? Quem nunca ouviu eu falar da graça da garça? Levanta a mão. Nunca ouviu? Aqui, a Júlia nunca ouviu, a irmã Vicente nunca ouviu. Vou falar. Qual é a graça da garça? A graça da garça é a capacidade de andar em meio à lama sem sujar as suas penas. Eu posso andar no mundo de pecado, mas não posso justificar isso com a minha falta de santidade. Amém ou não amém? Aleluia. Então Samuel era esse menino, gerado em milagre, que tinha um propósito, que foi enviado para cumprir esse propósito. Como que era a geração de Samuel? Samuel, ele serviu ao Senhor. Então, voltando para o texto de 1 Samuel capítulo 3, ele serviu o Senhor ali junto do sacerdote Eli.
A Bíblia vai dizer no versículo 1 de 1 Samuel capítulo 3, que a palavra do Senhor não era frequente, era muito rara, e as visões não eram frequentes. Ei, gente, onde tem sacerdote tem que ter palavra, amém ou não amém? A função do sacerdote é pregar a palavra. Por isso, papai, volta naquele parênteses. O pai é que coloca a palavra de Deus na casa, aleluia. É ele que ensina o filho, é ele que ajuda a esposa com a palavra. É papel do sacerdote. Só que naquele lugar a palavra era muito, a palavra era quase que não tinha, as visões não eram frequentes, e a palavra era muito rara. Como se ali havia um sacerdote? O sacerdote está lá justamente para fazer isso. É como se eu estivesse aqui, pastor Roberto estivesse aqui, e não tivesse palavra pregada. E a gente ia fazer alguma mensagem que os coaches fazem, a gente ia fazer a história da carochinha, mas não ia ter a palavra, o povo ia padecer tudo aí pelo caminho. O papel do sacerdote é trazer a palavra, as visões eram raras, ele vivia naquele lugar. O sacerdote ali, versículo 2, já quase não enxergava mais. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ei, me ajuda a não ser cego. Era um sacerdote que quase não enxergava, a Bíblia que está dizendo. E eu fico impressionado que um monte de gente que vem conversar, eu não sei como é que é contigo. É porque você tem habilidade para isso. Deixa eu voltar para quem é mais parecido. Quem é colérico comigo aqui? A irmã da metralhadora, cadê ela? Estou procurando ela. Cadê ela, gente? Estou vendo não. É Maria Fê, a irmã da metralhadora. Ah, lá. Maria Fê, a pessoa vem e pergunta assim, igual todos os adolescentes na tua cela: é pecado eu fazer isso? Sabe que é? Aí se é meu psicólogo, você vai assim: olha só, é melhor você enxergar por outro ângulo. Não tem cabimento, não cabe na minha cabeça a gente fingir que não está vendo. O sacerdote Eli estava vendo o pecado de seus filhos, não os repreendia. Era um sacerdote que não corrigia o caminho do povo. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem coisa que eu preciso falar na igreja. Eu sou pastor da igreja. Que meus irmãos que vêm pregar aqui, minhas irmãs até querem, mas se sentem até constrangidos, porque não é a função deles, mas é minha. É minha função falar: papai, manda seu filho desligar o celular no meio do culto. Culto é para cultuar. Mas é criança, é de criança que se aprende. Samuel, com 5 anos, já estava na presença do Senhor. Manda seu filhinho, sua filhinha levantar para adorar o Senhor na hora do culto. Não ficar sentadinho, porque está cansadinho, porque correu a tarde toda. Tem que ficar em pé no culto também. Se tivesse no shopping, ia estar correndo para cima e para baixo. Eu tenho que falar isso. Esse é meu papel. Eu sou pastor da igreja, não tem jeito. São coisas que eu não posso dizer que eu não estou vendo. Como por exemplo, você, papai e mamãe, deixar teu filho ir 500 vezes ao banheiro. Gente, não dá nem tempo de baixar as calças. Vai ter que fazer um corte, que eu vou falar um negócio aqui, Pedro. Uma vez a irmã ficou assim, ó: vap, 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 vap. Eu falei: Fernanda, é impossível. Ela: o quê? Não deu tempo de baixar as calças. Ela foi, voltou tão rápido, foi 500 vezes. Todo mundo está vendo, mas ninguém fala. Eu preciso falar. Isso é minha função. Eu sou o pastor da igreja, gente. Se alguém vai ficar chateado com isso, fica comigo, não fica com o pastor Roberto, que é o nosso auxiliar, não fica com os nossos pregadores que vêm anotar, porque eu tenho que falar. Porque se, por exemplo, o Ivos que prega vem aqui pregar e falar isso, ainda que seja mais educado, eu falo: irmão, fica chato. Então fica chateado comigo, mas eu não posso dizer que eu estou vendo que está certo. Eu tenho que falar. Eu preciso ensinar. É papel do sacerdote, amém? Só que eu não posso ser um sacerdote ali e fingir que não estou vendo. Cegão, não. Eu sou até barrigudinho igual ele, mas cego eu não sou, não. Aleluia. E Eli estava aqui no versículo 2 de 1 Samuel capítulo 3, ali já na hora de dormir, deitado no mesmo lugar. A Bíblia fala: estava no mesmo lugar. Fala: o mesmo lugar. O que a gente percebe? Que o lugar que o sacerdote ele estava era diferente do lugar que Samuel estava. Porque quando Samuel ouviu o Senhor chamá-lo por 3 vezes e até a 4ª vez, ele sai do lugar que ele estava, até a 3ª vez, ele sai do lugar que estava e ia até Samuel. Então onde o Eli estava era o mesmo lugar, o lugar de costume dele, e Samuel estava no lugar que era de costume dele. Só que onde que estava Samuel, segundo a palavra que nós lemos? Junto da arca. A arca significa a presença de Deus.
Então o menino que chegou com 5 anos crescia junto da presença, e o sacerdote, como de costume, longe da presença. Só é enviado quem continua na presença, irmão. Você pode ter até o chamado, mas se não estiver na presença, você não será enviado, não será enviada. Percebe isso? Amém ou não amém? Então o sacerdote ali estava no lugar de costume, ali, versículo 2, Samuel deitado no templo onde estava a arca, que era o lugar da presença. Versículo 3 está falando disso, que era o lugar de costume de Samuel. Então, se você quer cumprir o seu chamado, quer cumprir o seu envio, acostume-se na presença e se indigne quando nela não estiver. Quando estiver num ambiente que não tem a presença, busque até encontrar. Busque até encontrar. Acontece que tem gente que se acostuma de ficar em ambientes onde não tem a presença. Tenha o amigo, tem a amiga, tem a resenha, tem comida, tem bebida, mas não tem presença. Então não esteja lá. Churrasco de crente tem que ter a presença de Deus. Onde você chega tem que ter a presença de Deus, porque ela tem que caminhar contigo, ela habita em você, amém ou não amém? Então aqui o Senhor chamou Samuel, lá antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele estava lá 3 vezes, Deus chamou ele no lugar da presença. Versículo 3 aqui vai falar que ele estava no lugar da presença. Aqui o Senhor chamou Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Que lâmpada é essa? Essa lâmpada é a menorá. Essa lâmpada é o candelabro, que tem as 7 velas, as 7 lâmpadas que representam o Espírito de Deus. Em Êxodo capítulo 27, verso 21, vai dizer que a menorá, que esse candelabro, é a presença de Deus, que é o próprio Jesus. E ela tem que permanecer no altar acesa e não pode se apagar. O sacerdote é o responsável por manter a menorá acesa, o candelabro aceso, não pode se apagar. Aquela menorá foi acesa com fogo que caiu do céu e acendeu o holocausto. Então acendeu a menorá com aquele fogo. E aquele fogo que desceu do céu, que é Jesus, tem que ser mantido acesa pela vida e pela presença e pelo trabalho do sacerdote. E aqui a Bíblia vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. Ou seja, o sacerdote Eli, ele no envio dele, porque ele também foi enviado para ser sacerdote, ele não estava cuidando da presença, e a presença estava apagando, a presença estava morrendo. Ei, no teu envio, não permita que a presença se vá. No teu envio, não permita que, obrigado querido, que Jesus não esteja contigo. Moisés falou: Deus, se o Senhor mesmo não for contigo, eu não vou. Eu não aceito isso se o Senhor não for. E ele estava sendo enviado por Deus. Mas se o Senhor não for, eu não vou. E a gente às vezes quer fazer a obra de Deus sem Deus. A gente quer fazer a obra de Jesus sem Jesus. No envio, Jesus tem que estar conosco, amém? Ele precisa estar num barco assim. Jesus precisa permanecer no meu barco. Todo barco sem Jesus, ainda que esteja cumprindo a missão que ele enviou, vai encontrar tempestade, vai passar por tempestade. Todo barco que está cumprindo o envio de Jesus, sem a presença de Jesus, vai se encontrar com tempestade. Pode ser que você tenha no seu caminho se encontrado com muita tempestade, porque você foi enviado por Jesus, mas não trouxe Jesus contigo. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele olhou para os discípulos e falou assim: entra naquele barco e atravessa para outra margem, que eu vou ao monte orar. Os discípulos obedeceram, entraram naquele barco e foram atravessando para outra margem. Só que Jesus estava no monte orando. Jesus não estava no barco. De repente, lá em alta madrugada, veio a tempestade. Os discípulos ficaram cheios de medo e começaram a clamar por socorro. Vamos morrer, vamos naufragar. O que eu estou fazendo nesse lugar? Eu deveria ter ficado lá na terra firme. Eu deveria não ter obedecido Jesus. Quem já pensou isso? Antes de ser crente orar melhor. Antes de Jesus era assim. Antes de me converter era assim. Eu deveria ter ficado lá. Quem aqui nunca pensou isso? É porque você quer ser crente sem caminhar com Jesus. E aí então Jesus desce daquele monte e vem andando sobre as águas em sua direção. E quando ele chega no barco, o mar se acalma. Jesus te enviou, mas não perca ele da presença dele dentro da sua vida, do seu barco, da tua vida. Amém? Amém, querido? Está entendendo isso? Então antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. E o tema da palavra hoje é: você é a resposta para essa geração. Porque as coisas não estão muito boas. Pode ser que as coisas não estejam conforme Deus gostaria, e realmente não estão. Só que Deus nos chamou para mudar a história dessa geração. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, olha mesmo, fala assim: ei,
Deus chamou você e chamou a mim como resposta para essa geração. O que você está fazendo com esse convite? A gente vem para a igreja para receber a benção. Eu quero a minha benção. Eu quero ser curada. Eu quero ser liberto. Eu quero o melhor emprego. A gente vem receber, para a igreja receber bênção. Bênção é consequência de obediência. A irmã Beth leu Deuteronômio capítulo 28 aqui. Querido, do começo à metade dele, a bênção é por obediência. Da metade para o final, a maldição é por desobediência. Então, se eu quero a bênção, eu tenho que obedecer. Eu tenho que ir com Jesus no meu barco. E a bênção vai me alcançar. Amém, amém? Então, antes que a presença de Deus se acabe de vez nessa nação, Deus chamou você. Antes que a presença se acabe de Deus lá na tua casa, Deus chamou você. Antes que a presença de Deus se acabe de vez lá na sua cela, Deus colocou você lá. Para quê? Para você acender a chama do Senhor naquele lugar. Aleluia. O Senhor te chamou e te enviou. Querido, todo envio é precedido de um chamado. Vinde após mim, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o chamado. Vem a mim, vou cuidar de você. E a partir de mim eu te envio. Aleluia. Deus só chama quem já está na presença. Então por que Deus não falou com Eli? Eli, levanta aí, seu gordinho ceguinho. Porque Deus já poderia ter feito isso muitas vezes, mas como a Bíblia diz, ele já estava cego e não enxergava. A Bíblia começa falando do sacerdote Eli. Aqui, ele estava sentado. Quem está sentado não está preparado. A Bíblia fala, Deus fala com o profeta. Quando fala com o profeta, a Bíblia fala assim: põe-te em pé que falarei contigo. Pôr-se em pé é estar pronto para ir. Estar pronto para ir. Eu aprendi com meu pai uma coisa. Quando tu vai no ambiente que tu não sabe o que tu vai fazer, como é que você tem que se vestir, ele fala: bota uma camisa de manga, uma calça e um sapato. Tu entra em qualquer ambiente assim. Tu entra diante de um juiz, tu entra no hospital, tu entra numa festa de criança, tu entra em qualquer ambiente assim. Isso significa: esteja pronto para qualquer serviço que te aparecer. Estar pronto. Ponte, esteja pronto que eu vou falar com você. Ele não chamou o sacerdote Eli, porque o sacerdote Eli, a Bíblia começa falando dele a respeito dele, já está sentado. Mas ele chama um menino que era fruto de um milagre. Ele chamou Samuel. Você leu o texto, você conhece o texto. Samuel não conhecia a voz do Senhor. Olha que interessante, Samuel crescia na casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele caía na graça do povo. A Bíblia vai dizer que a mãe de Samuel levava todo ano uma estola de linho para ele todo ano, para poder cobrir. Ele quer cobrir de santidade, ele todo ano. Ele ficava no local da presença e não onde ele estava. Ele ficava onde Deus estava, onde ele estava. Mas ele ainda não tinha escutado a voz do Senhor. De repente você fala assim: eu sou crente há tanto tempo, eu faço tudo direitinho, eu estou procurando fazer cada vez melhor, mas eu ainda não ouvi a voz do Senhor. O Senhor está falando contigo hoje. Hoje. Aleluia. Quem aqui quer ser chamado? Levanta a mão e fala assim: eu permaneça no lugar da presença. Para ser enviado, permaneça no lugar da presença. Deus, para enviar Samuel, primeiro ele permaneceu, ainda que não tinha escutado a voz de Deus, ele permaneceu no lugar da presença. Amém? E qual era a geração que antecedia Samuel? Era a geração de Eli. E Samuel só se deu conta que era Deus que estava chamando Eli na terceira vez que Deus chamou o Samuel. Eli só se deu conta que Deus estava chamando Samuel na terceira vez que Samuel foi até ele. Deus chamou a primeira vez, Samuel não conhecia a voz de Deus, foi até o sacerdote: não te chamei, vai deitar. Deus chamou a segunda vez, pois não te chamei, vai deitar. Deus chamou a terceira vez, aí Samuel não conhecia a voz do Senhor: senão o Senhor me chamou. Aí ele lembrou: não, deve ser o Senhor. Olha só que sacerdote miserável de longe. Deve ser o Senhor, porque eu acho que eu lembro como é que ele falava comigo quando me mandou e me enviou. Tem um monte de crente na igreja que está assim: estou com saudade de ouvir a voz de Deus. Estou com saudade de ouvir o que Deus falou para aquele menino falar comigo. Tivemos a mini vigília aqui.
E aí a gente até brincou ali, que a irmã estava pregando aqui, e falou assim, você ia assim, vem aqui, não sei o quê, você ia assim, você ia de óculos na cabeça. Aí estava eu e a irmã, nós falamos assim, tomara que seja a gente. Não fizemos? A gente fez. A gente é ruim, mas não era com a gente. A gente, poxa, podia ser com a gente. Estou com vontade de ouvir um ex que te diga, ex que te fala. Eu acho que eu vou visitar a profeta, para a profeta me entregar um manto. Porque tem gente que vai no profeta só para receber manto. Vocês oraram, eu curei, filho. Jesus ouviu a oração. A presença do Senhor cura a gente. Depois de 3 vezes, então Samuel, então Eli lembrou. Quando ele lembrou, ele orientou a Samuel. Ei, quem tem aqui de 21 anos para baixo, fica em pé. Tu tem menos de 21. A gente está na igreja, hein, menina? Eu sei que tem. Igreja, olha só. Por que eu falei de 21 para baixo? Porque na nossa nação até 21 é menor de idade, oficialmente falando, né? Você que tem de 22 adiante, então, é nossa missão ensiná-los a ouvir a voz do Senhor. Então, sai do seu lugar, põe a mão na cabeça de nossas crianças aí e começa a abençoar a vida dele. Vai, agora, em nome de Jesus. Menino com menino e menina com menina, vai. Ministra sobre a vida dela, ministra sobre a vida dele, para que eles possam ouvir a voz do Senhor. Essa é a geração de Samuel. Vamos, pode mover pai, mãe. Você que não é pai, não é mãe, mas é maior de 22, pode sair do seu lugar. Não posso ver ninguém aqui sem uma cobertura espiritual. Agora pode orar, ora por ela, ora por ele. Abençoa a vida dela, abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Nós temos a função de ensiná-los a ouvir a voz de Deus. Nós temos a missão de ensiná-las a ouvir a voz de Deus. Então mova-se no seu lugar. Se tiver alguém ainda que não esteja sendo ministrado, mova-se no seu lugar. Nós temos a missão como igreja, como geração de mais velhos, ensiná-los a ouvir a voz de Deus. Quando Deus chamar, é nossa missão ajudá-los a entender o que Deus está falando. É nossa responsabilidade. O envio dessas pessoas depende do ensino que estamos trazendo a elas. Ministra sobre eles, ministra sobre elas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No que depender de nós, eles ouvirão a voz de Deus e obedecerão. No que depender de nós, eles e elas ouvirão a voz de Deus e obedecerão. Aleluia. Se nós temos adultos hoje que não conseguem ouvir a voz de Deus, é porque não teve quem os ensinasse. Então nós estamos ensinando a adultos e aos jovens agora. Eles vão ouvir a voz de Deus e vão obedecer o chamado. Nós vamos dizer como é que eles vão responder ao chamado de Deus, porque foi isso que Eli fez. Ainda que Eli estivesse velho, cego, gordo, ainda que a casa dele estivesse condenada já pelo Senhor, ele não se exibiu dessa responsabilidade de ensinar a nova geração a responder ao chamado para o envio. Aleluia. Se tu já orou, pode ir voltando para o seu lugar. Acabou a pregação não, mas já vai acabar. Pode sentar, quem já foi orado pode sentar. É nossa função ensinar a nova geração a responder o chamado. Eli falou: quando te chamar, tu fala Senhor, que o teu servo ouve. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Aleluia. A primeira vez então que Deus falou com Samuel, depois que ele entendeu e foi orientado por Eli,
para cumprir o chamado, porque ele falou assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve a responder isso. Deus falou com Samuel, e a primeira vez então que Deus entregou a missão de Samuel, Deus estava denunciando o pecado da casa de Eli. Deus falou: vou acabar com a casa de Eli. Como eu já falei com ele, eu vou cumprir do começo ao fim, não vai sobrar nada, porque ele viu a corrupção e não a combateu. Toda vez que eu vejo corrupção e não combato, o Senhor vai extirpar a minha descendência na terra. É por isso que nós fizemos lá a oração do sentinela. Tem que falar, tem que berrar, tem que anunciar, denunciar. Então Deus ali falou com Samuel do pecado da casa de Eli, da sentença de morte na casa de Eli. Qual foi a posição de Samuel? Samuel não abandonou o sacerdote Eli. Samuel não saiu por aí falando mal do sacerdote Eli. Samuel permaneceu com Eli até o fim. Até o fim. O Senhor te chamou para cumprir um chamado dele e te enviou para esse chamado. Você não precisa atropelar ninguém. Deus vai te chamar na hora certa. Você que está lá na célula e você fala assim: eu sou melhor que esse líder, eu sou melhor que essa líder. Quem nunca aqui pensou isso? Quem nunca pensou, levanta a mão. Não vou nem levantar porque eu já pensei 3.000 vezes. Vou te dar um testemunho. Na igreja que eu nasci para Jesus, eu era tipo um Severino. Não era que eu fazia de tudo, eu me metia em tudo. Então eu era da intercessão, eu era do ensino, eu era do louvor, eu era do apoio pastoral, eu era de onde não era para ser, mas eu era, porque eu me metia em tudo. E aí quando eu estava no louvor, a equipe de louvor lá da igreja era muito grande. E aí tinham equipes, pastor. Era assim, Marcelo. A equipe tinha o ministro, tinha a pessoa que andava, que era o segundo ministro, e mais 3 apoios. Então era uma equipe de 5 pessoas, de vocal. E os músicos, mas os músicos eram, como é sempre menor quantidade, é quase sempre os mesmos. Mas a equipe de vocal eram 5 pessoas. E tinham 5, 6 equipes. Então tinha equipe que não ministrava em determinado mês, segundo a escala, porque 4 final de semana, às vezes, 5, 6 equipes, não ministrava toda a equipe, ministrava todo mês, entendeu? Mais ou menos? Então, amém ou não, entendeu? Muito bom. E aí, quando a minha equipe estava escalada, e o pessoal ia lá ministrar, e eu estava no apoio, com essa minha voz irritante, desafinada como eu sou, mas eu estava lá, me metia mesmo. O pessoal ia ministrar, eu sanguíneo, com traços, eu colérico com traços sanguíneos, como eu, e a pessoa que estava lá na frente era fleumática. Vamos lá, igreja. E aí, né, Jesus falou. E eu queria. E eu pensava assim: se sou eu. Aí o nosso coordenador do louvor fazia uma reunião mensal como ministério de louvor, toda segunda-feira do mês, era uma reunião muito boa. E aí, nessa reunião, ele marcou assim: ó, marcar a reunião porque nós vamos fazer a revisão das equipes. Então, de vez em quando ele mudava as equipes daqui para lá, de lá para cá. E ele falou assim: vai reorganizar as equipes agora eu vou ser ministro de louvor. Porque agora, quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Quem me viu passar na prova não me ajudou, agora vai se arrepender. Sabor de mel. Falei: é agora. Aí teve a reunião, e aí teve um momento de louvor, e eu felizão, porque era agora, e eu louvei como nunca na minha vida. E aí a administração da palavra, e o coração abertão, eu recebi o de balde, porque agora chegou a minha vez, agora eu vou, ninguém me segura. E aí ele começou: vamos lá falar das equipes, tipo escalação da seleção brasileira. Equipe 1, até chegar a última equipe. Fulano, 2, fulano. E aí, foi falando e eu não entrava em nenhuma. E eu tô lá. Mas é agora. Aí chegou a última equipe, que era dele, do coordenador. É como se o Marcelo não fosse seu tecladista, ele fosse ministro de louvor, era a equipe dele. E aí, o ministro era ele, o apoio dele era a vice-coordenadora, e não tinha falado meu nome ainda. Eu falei assim: poxa, mas pelo menos eu estou na equipe do coordenador. E o cara era bom pra caraca, eu me espelhava nele. E eu, tô bem, né? Aí foi falando. O último nome era o meu. Aí eu, ufa, Jesus teve misericórdia. Aí beleza, acabou a reunião. Aí eu fui lá cumprimentar ele. Poxa, legal, você me botou na sua equipe. Eu olhei a folha dele, estava digitada, impressa, e o meu nome é caneta.
Ele esqueceu de mim. Se eu não fosse na reunião, eu ia ficar até de fora. Aí eu fui na reunião, ele falou assim, o Mala tá aí. Mala eu que tenho que carregar. E botou eu na equipe dele. Ó. E eu achando que era agora. Passou um tempo. E a regra lá é o seguinte, quem está escalado para a semana, está para a semana inteira. Então ministrava domingo, ministrava no culto da semana. Tivesse culto no lar sábado, era aquela equipe que ia até o próximo domingo. E aí culto no lar, a galera não gostava de ir. Não gostava de ir. Culto no lar, não tinha plateia. Culto no lar, tinha que ministrar de verdade, né? Não gostava de ir. E aí teve um culto no lar na casa da avó da Nanda, a bisa dos meninos. Aí falaram assim, é parente da Fernanda? Ricardo vai estar lá, deixa ele. Falei, miseráveis, ainda me colocaram para fazer o culto que ninguém quer fazer. Falei assim, são sem vergonha. Aí eu fui, não tinha que estar, né, culto da família. Aí estava lá, e aí eu ministrei. E aí a vice-coordenadora estava lá também. E foi muito bom o que Deus fez naquele lugar. Aí ela foi e buzinou no ouvido dele. Aí na outra revisão de equipe, eu fui onde eu pensei que estava pronto antes. Samuel conhecia os pecados do sacerdote Eli. Conhecia os pecados de Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes na vida de Samuel. Samuel ouviu Deus dizer o que ia fazer, mas Samuel não se levantou contra o ungido do Senhor. Aquele que é enviado respeita as autoridades que estão sobre a sua vida. Eu aprendi desse jeito, né? Uma das formas que eu aprendi foi esse testemunho que eu dei para vocês aqui. Tem uns que são piores, eu tenho vergonha de contar. Então, querido, Deus ministrou nós a nossa vida em janeiro e vai ministrar o ano inteiro a respeito da graça, que é o favor que eu não mereço. Mas eu aprendi lá em janeiro sobre a graça, mas eu aprendi em fevereiro que eu preciso, por causa da graça, andar em santidade. E quando eu estou em santidade, o Senhor não só me chama, mas como também me envia. Eu queria orar com você e queria te convidar a ficar de pé no seu lugar.